Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo aqui farei mais um como seria se os vikings, os nórdicos, ou chame como você quiser, tivessem colonizado a América. E cara, esse é um como seria bem interessante, porque na verdade não deveria ser essa a pergunta, porque afinal Vinland existiu, né? Vou fazer um vídeo só sobre o que foi Vinland para explicar para vocês, mas Vinland existiu. Então houve uma colônia viking sim nas Américas, especificamente na divisa do Canadá com os Estados Unidos. E vamos falar mais sobre isso, né, gente? Como seria se os vikings não tivessem deixado essa colônia americana para trás? Vamos tratar dessa forma, porque, como eu mesmo falei, Vinland existiu, é fato. Então os vikings chegaram a ter sua pequena colônia nas Américas. Mas como seria se essa colônia tivesse vingado? Porque ela deu errado e eles voltaram para a Groenlândia muito rápido. Depois voltaram para a Islândia. Mas vamos supor que ela tivesse dado certo, que Vinland deu certo. Então como seria essa América colônia viking? A primeira coisa que podemos dizer é que os vikings, ao contrário dos impérios colonizadores que vieram lá do século XV para frente, os vikings eram uma civilização, mas não eram um reino específico, um país. Nós somos o país viking. Não, não era isso. Não tinha isso no passado. Haviam vários pequenos reis vikings que lideravam suas frotas e grupo de guerreiros, e eles eram bem autônomos entre si. E de vez em quando se ajudavam em algumas situações específicas, como por exemplo as grandes invasões da Inglaterra. Mas não havia esse negócio de país viking nessa época. Até havia o domínio de Ragnar Lothbrok, que sim, foi um personagem histórico real. Realmente unificou uma parcela considerável da Dinamarca, da Noruega e da Suécia, assim. Unificou uma parcela muito considerável lá dos países ou povos vikings, assim, povos nórdicos, ou como preferir chamar, porque, como eu falei, não existe nenhum nome que designa bem esse povo. Viking é o único nome que não designa geografia, com erro. Mas, como propriamente falei, o termo viking só significa pirata, então é meio complicado chamá-los de vikings. Mas o Ragnar dominou uma parcela grande nessa época, e até por isso que muitos dos eos independentes foram para a Islândia, e depois para a Groenlândia, e até Leif Erikson chegou a Vinland. Então, como eu falei, a colônia de Vinland em si tinha um rei, chamado Leif Erikson. E aí, nesse caso, podemos trabalhar duas hipóteses. A primeira é que eu acho menos provável, é que Leif Erikson se tornasse o rei viking americano. E a segunda possibilidade é que, se caso o sucesso de Leif Erikson fosse noticiado entre os eos vikings, outros eos viriam tentar dominar outros pedaços de terra no Novo Mundo, principalmente aqueles que não tivessem sob julgo de Leif Erikson, coisa que eu acho mais provável que aconteceria. Então, vamos trabalhar com essas duas possibilidades. A primeira, Leif Erikson permanecesse isolado nas Américas. Bom, se isso acontecesse, o que daria para dizer é que o litoral leste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, tipo até a região de Nova York, mais ou menos, se tornaria uma grande região, um grande reino viking de Leif Erikson. Acho difícil que ele navegaria muito para o sul de Nova York, uma vez que ele já estava ali na região de Newfoundland, da Nova Escócia e coisa assim. Até divisa com o Maine, bem ali ao sul das áreas de colônia dele. Então acho difícil até que Leif Erikson, pelo menos um período breve da história, iria para baixo de Nova York. E também acho difícil que ele iria muito para o norte, ali em Quebec, porque ali já começa a ser uma zona polar de gelo, já ficaria menos conveniente para ele. Ele ficaria nessa parte, perto ali na Nova Escócia, ali na região de Newfoundland, e lá cresceria uma colônia viking, o que talvez no futuro viesse a tornar algo parecido com o que foi a Suécia, ou a Islândia. Embora eu acho que mais parecido com a Suécia do que com a Islândia, uma vez que ali é uma terra muito mais fértil, e com muito mais abundância de madeira e materiais, assim como de caça e pesca, provavelmente iria prosperar muito mais rápido do que a Islândia, e se tornar algo similar à Suécia, aquele pedaço ali. Mas ia se tornar um reininho único ali, mais para litoral. Talvez ele chegasse até os grandes lagos, navegando pelos rios dos Estados Unidos, ali do Canadá. Mas provavelmente não faria muito maior que isso, porque a expansão para dentro do continente americano ia ser difícil, já que ele não teria cavalos, e isso seria difícil, além, é lógico, do próprio costume dos povos nórdicos de não adentrarem muito o continente, a menos que hajam rios navegáveis para isso. Então a primeira coisa que eu veria seria isso, se fosse. Ia ser uma colônia viking esse pedaço, né? Posteriormente, quando chegasse a fase dos descobrimentos, não ia interferir muito com relação aos ibéricos, porque os ibéricos foram muito mais para o sul. Talvez os ingleses não conseguissem fundar todas as colônias que viraram Estados Unidos nesse caso. Só que tem um porém. Nesse caso, estamos trabalhando só a primeira possibilidade, o reino do Leif Erikson. E imagino que seria isso, né? Talvez atrapalhasse um pouquinho os planos dos colonos ingleses, mas não mais do que isso. E ali ficaria sendo uma colônia viking, seria um
novo país americano, vamos dizer assim. Viria a ser um novo país americano. Caso só o Leif Erikson vivesse nas Américas e não incentivasse mais gente da Europa a vir atrás. Porém, eu acho que seria pouco provável, porque a notícia se espalharia muito rápido entre os outros euros e eles viriam correndo para a América para conseguir mais terras também para eles. Então, nesse caso, eu acho que o que aconteceria seria uma grande colonização do litoral leste das Américas, o litoral atlântico, a partir da América do Norte, mas que provavelmente chegaria até a América do Sul, porque quer queira ou quer não, isso ocorreu por volta do ano 1000 a 1100. Ocorreu no começo para metade da Idade Média, então teria todo o final da Idade Média para esses povos colonizarem essa região. Caso isso viesse a ocorrer, eu imagino uma costa americana leste inteira tomada por povos nórdicos, povos que então eles iam se dar tão bem com a América que possivelmente eu diria que seria capaz deles terem abandonado a Escandinávia em si e Jutland para viverem única e exclusivamente nas Américas, porque afinal as terras das Américas são muito mais férteis e cheias de recursos do que a Escandinávia. Então, nesse caso de a notícia se espalhar, imagino que hoje teríamos uma costa oriental inteira das Américas de colonos vikings, assim, colonos nórdicos, falando línguas nórdicas e praticando costumes nórdicos. O impulso desse tamanho também, ao contrário do impulso de um reino de Leif Erikson isolado, o que aconteceria nesse caso seria uma preservação da identidade cultural nórdica antiga, uma vez que teria uma área muito grande, controlada única e exclusivamente por nórdicos, sem grandes acessos de possíveis membros da igreja, do cristianismo, para gerar uma conversão. Então haveria provavelmente uma grande preservação cultural dos nórdicos aqui, da cultura nórdica antiga, do paganismo, dos seguidores de Odin. A América estaria livre da praga abrâmica, a população daqui veneraria os deuses antigos ainda. A América estaria livre do cristianismo, provavelmente permaneceria bem pagã, né? E mais do que isso, se tal fato ocorresse um domínio completo da costa leste da América, isso também impediria missões jesuíticas futuras. Então o cristianismo nunca chegaria à América, talvez. Ou chegaria como uma minoria religiosa, e não como colonizadores. Hoje, já imaginou que louco uma realidade dessas, onde, sei lá, essa região onde a gente está do Brasil fosse um reino nórdico, ali fosse uma região mais ao norte fosse outra, uma região mais ao sul fosse outra. Pouca colonização do interior em si, provavelmente. Uma grande muralha pagã de seguidores de Odin para impedir a chegada de jesuítas aqui na América. Cara, ia ser muito louco, hein? Bom, isso é o que eu consigo imaginar que aconteceria. No caso do reino de Leif Erikson, ele permaneceria um reino pagão, provavelmente, mas ele não impediria a chegada dos jesuítas no resto da América, apenas na sua área de atuação em si. O que poderia significar que haveria uma conversão, talvez, ao cristianismo no futuro, no caso do reino de Leif Erikson. Mas no outro caso, talvez isso barrasse uma conversão ao cristianismo nas Américas. Agora, por que isso não interferiria no mundo? Isso mudaria alguma questão tecnológica do mundo, o fato de vikings dominarem a América? Honestamente eu não vejo como ou porquê. E mesmo que eu pudesse ver alguma forma, entraria no mínimo na categoria do imprevisível. Para o não faria diferença. Isso mudaria a relação de alguns países da Europa, como a Itália ou Portugal, com o Oriente e as rotas de comércio? Provavelmente não. Uma vez que isso possivelmente faria os vikings até deixarem a Escandinávia. E num caso desses, provavelmente a Escandinávia seria engolida pelos eslavos e Jutland pelos germânicos. Mas isso não alteraria em nada a relação dos países latinos e suas grandes navegações ao Oriente, uma vez que a rota dos vikings nesse caso se estenderia para o oeste e não o leste. Então fica difícil prever mais coisas. Talvez isso mudasse talvez onde a gente tivesse nascido, porque imagino que a maioria de nós não descende de escandinavos. Então muitos de nós teríamos nascido na Europa ainda. Não sei precisar aonde, se em Portugal ou se em outra parte de onde vêm nossas famílias, mas provavelmente teríamos nascido na Europa ainda. Ou talvez até esse possível domínio grande das Américas tivesse impulsionado um domínio dos povos, dos reconquistadores, a irem para a África e não para a América. E aí talvez nós estivéssemos hoje na África e não na América. Já imaginou? Se o Brasil fosse hoje onde é a África do Sul e não onde é? Pois é, onde era a África do Sul, cidade do Cabo, era uma colônia portuguesa no passado. Nessa época da Reconquista aí, ou pós-Reconquista. Possivelmente a cidade do Cabo seria o novo Rio de Janeiro. E talvez o equivalente a São Paulo seria, sei lá, Joanesburgo, que provavelmente ia ter outro nome. Mas enfim, eu acho que é nisso que dá pra chegar do pensar de como seria se os vikings tivessem colonizado as Américas. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, porque ajuda muita gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda.